Memória, Territorialidade e Gastronomia de Feira de Santana será lançado amanhã no canal Editora Segundo Selo no YouTube. O livro é resultado de um trabalho de pesquisa etnográfica e bibliográfica sobre as memórias da gastronomia de Feira de Santana, elaborada a partir da história de vida de atores da cena gastronômica local. Sobre esse assunto, a gente conversa com a chefe de cozinha e autora do livro, Amônia da Hora, que vai falar das curiosidades desta obra literária. Amônia, muito bom tê-la aqui conosco. A resenha já rolou aqui bem antes da entrevista. Quando fala de comida, a gente gosta um pouquinho, né? Pois é, rapaz. Comida traz as pessoas pra perto. Pois é, daí a minha dificuldade, o pessoal da equipe é que sabe, volta e meia eu entro em dieta. A dieta, a edição 2021 ainda não começou, né, Ana? Mas vai começar. Tá atrasada, tá bem atrasada. Já precisa começar a edição 2021. Mas eu brinco sempre, eu falo, é difícil porque, claro, a gente tá vivendo tempos diferentes. Tô falando em tempos normais. A comida une as pessoas. Você marca exatamente pra sair com os amigos, você vai pra um barzinho, ter a comida de boteco. Você marca um jantar entre amigos. A comida une as pessoas. A comida é um instrumento social. Exatamente, é um instrumento social, cultural, né? Uhum. E tem esse poder, o poder de unir, o poder de fazer parte dos momentos mais felizes da vida das pessoas em geral, né? Aniversário, casamento. Se você tá feliz porque ganhou uma promoção de um emprego, você vai comemorar comendo e bebendo. Se você tá feliz porque seu filho nasceu, você vai comemorar comendo. E assim, quando eu tô feliz, eu comemoro comendo. Quando eu tô triste, eu comemoro comendo também. Não tem isso, né? Ansiedade, muitas então vezes. A comida, ela tá presente na vida do indivíduo o tempo inteiro. Quando a gente nasce, o primeiro ato é procurar o seio da nossa mãe. Então, comer é uma coisa que está interligado na vida do ser humano, desde o momento, né? Antes de nascer, mas desde o primeiro ato de chorar em busca do leite, né? do alimento materno. Então, comida para mim é algo muito sagrado, que eu respeito muito, porque é o que transformou a minha vida como pessoa. Sabe aquela história de quando você é criança, que as pessoas perguntam o que você quer ser? E todo mundo quer, teoricamente, né, professor, quer ser médico, quer ser... Eu sempre quis ser cozinheira, então minha relação com a comida, ela está interligada da infância. Eu acredito até de outras vidas. Então você nunca se imaginou em outra área? Não, nunca me imaginei em outra área. Sempre quis ser cozinheira e sempre falei isso, e minha família sempre foi contra. Minha avó brigava muito comigo por conta disso, porque ela achava que ser cozinheira era ser menos. Era ser inferiorizada, era ser, enfim, estar como se você não tivesse estudado, como se você não quisesse nada. Então, assim, a minha vida inteira eu sempre sofri esse tipo de preconceito, porque eu sempre estive interligada com a cozinha. Mas quando minha avó perguntava pros netos, você quer ser o quê quando você crescer? Que eu chegava a minha vez que eu dizia que eu queria ser cozinheira, ela sempre fechava a cara e dizia, você tem que estudar. Eu queria que ela estivesse viva pra eu poder falar para minha avó, deixa eu te mostrar aqui quanto eu tenho estudado para trabalhar com comida. Há muitos anos, né? Então a vida na culinária, ela iniciou também por um acaso e foi surgindo, e cada proposta que vai surgindo, nós temos que empenhar o máximo e estudar a gastronomia. Ela é algo incansável e não tem como você estar nessa área e você se acomodar. Aproveitando, antes de entrar no assunto do livro, foi importante a gente falar disso, né? Como começou a sua história com a profissão. Aí a título de curiosidade, a sociedade mesmo, né? A gente tem visto vários programas de televisão, Masterchef, enfim, cozinha, tem a Ana Maria Braga, tem vários outros aí que fazem, que tem trazido à tona muito a ideia do profissional mesmo da gastronomia, o chefe de cozinha mesmo. Como é que está o mercado hoje para o chefe de cozinha? Como é que está o posicionamento desse profissional no mercado de trabalho? Porque antigamente se falava muito assim, o cozinheiro do restaurante tal é maravilhoso, mas não se tratava muito como um chefe de cozinha, como um profissional mesmo da área, embora ele fosse um altíssimo profissional, mas era tratado muito, como você disse, nessa questão, um pouco de preconceito por trás, ou muitas vezes até por falta de conhecimento de que aquilo é algo a ser estudado mesmo, não é algo simplesmente que a pessoa nasce com um talento para cozinhar. Não, a pessoa vai se aprimorando com o passar do tempo e vai estudando mesmo, né? Como é que está o posicionamento desse profissional hoje? Como é que está a profissão de chefe de cozinha hoje?
Olha, a profissão de chefe de cozinha, ela tem evoluído, né? Ela tem crescido justamente por conta dessa globalização, né? Dos programas, dos realities e das faculdades que vieram surgindo ao decorrer da história. A história da gastronomia mundial, quando a gente parte para o mundo, né? Quando a gente parte para a França, que é a nossa principal referência à Europa, eles já fazem um trabalho de profissionalismo há muitos anos. Eles já entendem que o chefe de cozinha, ele é um artista, que o chefe de cozinha, ele precisa estudar, ele precisa estar nesse caminho há coisa de 3 séculos atrás. O Brasil, nós estamos num processo evolutivo, porque a nossa cozinha, né? A nossa cozinha brasileira, ela nasce na senzala. Ela nasce com os escravos. Então a gente sabe que nós vivemos num país que tem todo um processo de reconstrução, principalmente em relação a esses povos que passaram por vários processos. A cozinha baiana, porque é a que eu me refiro, ela surge após a abolição. Como, Mônia? É óbvio, as mulheres que trabalhavam na senzala, as mucamas, elas recebem a libertação e elas saem da casa grande, elas passam a vender quitutes na rua, elas passam a vender acarajé, bolinho de estudante, elas passam por esse processo, e assim a nossa gastronomia vai evoluindo até chegar ao nosso momento aqui. Então, Feira de Santana, Bahia, está ainda num processo muito evolutivo em relação ao profissional de gastronomia. Precisamos entender que esse profissional precisa de reconhecimento, que todo mundo precisa comer e que cada dia o mercado está exigindo mais requinte, está exigindo mais técnica, e para poder se aprimorar técnica precisa de estudo. Hoje em dia nós temos uma faculdade que já tem um curso de gastronomia aqui em Feira de Santana. Isso para mim é uma evolução, um progresso evolutivo. Eu sempre digo que essa faculdade, esse ensino profissional, né, junto com outras instituições também que fazem o mercado. Nós temos aí o Senac, não sei se pode, mas enfim, sim. É uma instituição, eu fiz parte do Senac, e é uma instituição que está aí formando pessoas há 72 anos e no ramo de gastronomia. Atualmente temos a faculdade que trouxe a gastronomia para a Feira de Santana. Então, assim, são instituições que têm buscado melhorar a qualidade de serviço do profissional, e precisa ser visto e ser tratado de outra forma, tratado como um profissional, que da mesma forma que um médico precisa estudar para ter uma determinada especialização, um cozinheiro também. Eu já ouvi muitas vezes, você está dentro da cozinha, tudo junto, misturado. Não, a gente tem especializações. Não quer dizer porque eu sou cozinheira que eu sou obrigada a fazer doce, que eu sou obrigada a fazer sobremesa. Eu não gosto. Eu já trabalho na pegada de cozinha quente, na pegada de agito de cozinha. Então tem muito a ver. A gente precisa entender que existe várias especialidades dentro do ramo da gastronomia. Existe um universo que, quanto mais a gente vai mexendo, vai se apropriando, as coisas vão evoluindo. Mas eu também vejo que precisa os profissionais se posicionar. Porque se formos pensar, nós temos hoje muitas vias de informação. Nós temos a internet, que tem aí milhões de cursos online também que estão dominando o mercado. Nós temos instituições aqui na cidade que já estão voltadas para capacitar, mas nós, como profissionais, precisamos nos posicionar e saber de fato qual é o nosso legado dentro da gastronomia para poder fazer esse mercado atuar. Pois é, e dito isso, como surgiu a ideia do livro, a ideia desse projeto, e como é que foi desenvolver ele nesse tempo? Rapaz, eu sou uma pessoa inquieta. Acho que seria uma pessoa agitada. Uma pessoa que não anda só, como diz minha mãe. Então, assim, eu apesar de ter um caminho na gastronomia já um pouco consolidado aqui na cidade, eu sempre me incomodei com alguns posicionamentos. E como a gente estava conversando, né? Falar que Feira de Santana não tinha gastronomia, para mim era uma ofensa à cultura da cidade. Porque eu não consigo ver Feira de Santana sem uma gastronomia, quando eu tenho uma história de surgimento da cidade que está em cima da gastronomia. Porque quando a gente pensa nos feirantes, né, na construção da feira livre, da construção da cidade, que o livro fala sobre isso, nós conseguimos ver pelo menos uma gama de profissionais envolvidos para construir essa grande feira. Os tropeiros é uma grande influência que nós temos dentro da gastronomia. E como é que esses homens se reuniram, se agruparam para construir essa feira? E essa feira vendia o quê?
E essa feira comia o quê? Essa feira também era um movimento social. Quando as pessoas, há 100 anos atrás, quando as pessoas saíam das suas casas, que a gente não tinha bares, que não tinha restaurantes, elas iam pra feira, e elas iam pra feira fazer o quê? Comer. Comer o quê? Aí nós temos um mercado aí do Campo do Gado, né? Carne, temos um sistema agroecológico fantástico. Então, não existe dizer que não tem gastronomia. A nossa construção, ela parte a partir desses pilares, e Feira de Santana é um entrocamento rodoviário. Feira de Santana é um lugar de viajante, é um lugar de negociação. Então, o que aconteceu foi essa fusão gastronômica. Essa fusão de vir várias culturas, de vir tropeiros de vários lugares do Brasil, do sertão baiano, né, e do Brasil, e juntar e fazer essa revolução gastronômica dentro da nossa cidade. E que não quer dizer que a gastronomia da gente não seja viva e atuante todo momento. Todo momento a gente vê gastronomia. Quando você sai, você encontra o mingau na rodoviária, que você encontra um hambúrguer na praça de alimentação, é uma gastronomia. Agora, existem várias classificações de conceitos alimentares. E a gente precisa associar cada uma delas. Então, aí nós temos a alta gastronomia, que para mim, eu retiro esse termo de alta, porque para mim existe a gastronomia em um contexto geral, e técnicas bem elaboradas, e a apresentação, ela pode ser feita com ingredientes básicos. A gente pode fazer uma alta gastronomia utilizando um sururu e uma mandioca, quando a gente faz um caldo. A gente pode fazer um caldo de excelência utilizando essas preparações. Nós podemos utilizar o bode, que nós temos aí, o queijo coalho, que são elementos simples, que são elementos do cotidiano, que por muito tempo foi classificado de coisa de pobre, e que na verdade não existe isso, né? Existe forma de fazer, modo de fazer, técnica para se fazer determinado produto, e nós temos que respeitar a nossa geografia, nosso território. Então eu nunca vou querer extrair e chegar em um restaurante de Feira de Santana e vou encontrar trufas negras. Porque trufas negras é uma iguaria riquíssima, maravilhosa, mas é lá da Itália. Então a gente tem que respeitar que o ingrediente que tem em determinado território, em determinado local, nunca vai ser igual. O que nós temos aqui, o que nós temos aqui em Feira de Santana de insumo que nós podemos trabalhar, os profissionais de gastronomia podem trabalhar? Alimentos básicos. E esses alimentos básicos podem se fazer sim, pratos com bastante técnicas, com bastante sofisticação, e utilizando bode, carne seca, utilizando farinha, que para mim é uma das riquezas que o Nordeste, a Bahia, tem. Então eu acho que precisa ter uma descolonização mental das pessoas para entender o conceito gastronômico e trabalhar em cima disso. Pois é, e dentro desse projeto, de toda a pesquisa que foi desenvolvida para a construção do livro, o que é que de mais forte nessa cultura gastronômica você encontrou aqui em Feira de Santana? Eu digo isso porque quando você coloca determinadas regiões, muita gente já lembra logo de determinados pratos, né? Por exemplo, o pessoal fala, a Argentina lembra logo do churrasco argentino, Bahia lembra logo do dendê, mas a gente tem uma Bahia tão grande que também subdivide isso daí. O que é que você viu como característica mais forte da culinária feirense? A culinária feirense, por questão territorial, ela se considera uma culinária sertaneja, uma gastronomia sertaneja. E eu trago para a Bahia, né, como você vê, o dendê é um elemento baiano, enfim, brasileiro, mas que tem esse poder, né, essa fortificação na Bahia, e nós aqui estamos muito próximo do litoral. Então eu vejo em Feira de Santana uma forte influência africana, de várias comidas afros, de várias comidas indígenas e de várias comidas sertanejas. Quando eu falo de Feira de Santana, eu vou falar sempre do trimônio, que é mandioca, carne seca e farinha. E quando eu vejo e a carne de bode, né? Quando eu vejo esses elementos, eu penso que a nossa culinária, ela tem como principal base esses ingredientes. A carne bovina também, a gente não pode desassociar nunca a carne bovina da alimentação, porque a nossa história parte também daí. E então, o comércio de gado aqui era muito forte, então a carne bovina, ela atuou muito em Feira de Santana, as vísceras. Então eu posso dizer que o bode e os elementos bovinos, eles são, e a mandioca,
eles são um dos principais pilares da gastronomia de Feira de Santana. Lógico que com influência europeia e com influência e técnicas europeias, nós podemos fazer uma fusão, podemos fazer imensos pratos, uma variante de pratos. Temos também o nosso sistema agroecológico, né? As frutas, as verduras, que também é abóbora, banana da terra, enfim, quiabo, que a gente pode montar pratos e fazer preparações incríveis a partir desses ingredientes. A mente de um cozinheiro, ela é livre, ela precisa entender os processos técnicos, ela precisa entender o território e atuar, fazer acontecer. É um trabalho quase artístico, né? Dizem que não, né? Mas eu não consigo desassociar de um artista. Porque uma pessoa que chega do campo, consegue extrair uma mandioca e consegue fazer um prato para poder alimentar uma população, para mim é um artista, igual quem faz um quadro, quem escreve um livro, quem faz uma música. Eu vejo um trabalho de um cozinheiro, um trabalho artístico. Sem dúvida, eu encaro muito dessa forma. Muito dessa forma também. E a criatividade de você juntar elementos e como ninguém nunca pensou isso antes, que pode ser tão bom. Exatamente, essa mistura, pois é, a questão do estilo. Bom, o livro você traz uma infinidade de pratos, né? De pratos de vários locais da cidade. O que é que você pode destacar? Claro, antecipando um pouco o livro sem contar, sem fazer o spoiler, como a gente fala no mundo dos seriados e tudo mais. O que é que você pode destacar de pratos, até curiosos que se encontrou e aqueles que mais se repetem também em diversas regiões da cidade? Eu acho que a maniçoba e o mocofato, e a carne de bode, eles são as estrelas de Feira de Santana. Mocofato, eu vi mocofato, eu fiquei em dúvida de qual mocofato que eu ia colocar no livro, de pontos diferentes da cidade. Porque para produzir o livro, nós conhecemos vários locais. E às vezes nós fomos em vários locais comer aquela mesma preparação. Então eu tive muita dúvida em colocar o prato mocofato, porque mocofato, de uma ponta a outra, Feira de Santana tem bastante diferentes processos de mocofato, mas mocofato aqui em Feira de Santana é riquíssimo, eu nunca vi, nem imaginava que era tanto. A maniçoba também, encontrei diversos locais que vendiam maniçoba, e o bode. E aí eu tive que fazer uma seleção de tempo mesmo, de trajetória desses produtos. O tomba eu escolhi por questão de que eu moro lá. Então é um ambiente que eu já faço isso, eu já saio de domingo para fazer feira, tomar uma cervejinha e comer um mocofato. Como se fosse, como minha irmã fala, como ela come um mocofato de manhã como se estivesse comendo um biscoito, água e sal. Mas, enfim, é uma coisa que já é tradição da minha família, eu acho maravilhoso. A maniçoba, eu optei por Dona Ana pela referência que ela tem como uma mulher que eu admiro. Uma mulher que tem 60 anos de história fazendo o mesmo prato, resistência, tem uma história de vida linda, criou uma família incrível. Então a Dona Ana foi uma coisa que eu falei assim, não, eu não posso deixar de exaltar essa mulher cozinheira, que eu olho pra ela, eu me vejo como cozinheira, me vejo como mãe. Então assim, pra mim, não desmerecendo nenhuma outra pessoa que faça, mas eu tenho a Dona Ana como uma referência maravilhosa de Feira de Santana, um patrimônio cultural da cidade. E o bode, eu acho que Seu Neném do Feira 6 é unânime, né? O bode do homem é muito bom. O bode do homem é inigualável. É você comer apreciando. Quem gosta de bode, como ele mesmo fala na entrevista, bode é aquele tipo de comida você ama ou você odeia. E bode eu amo. O negócio é bom. Acho que foi o lugar que eu mais comi nesse livro todo, foi nesse restaurante. Acho que eu saí rolando de lá. Porque foi uma sessão pesada, que Seu Neném não teve piedade, botou a gente pra comer. Então pra mim foi um dos lugares assim que traz muita identidade da cidade. Essas 3 preparações, lógico que tivemos outras, né? Tem o peixe da comunidade Mergulho, o peixe muqueado também, que é uma iguaria maravilhoso. A tilápia pescara do rio, passa por um processo indígena, né? Uma técnica indígena, que é uma técnica de moquear. Então, assim, se eu for falar de todo, eu vou falar de tudo, porque não tem uma melhor e uma pior. Tem aquelas que tem uma referência maior. Mas, pra mim, todos os pratos são, assim,
emocionantes. O sorvete do abrigo predileto. Quem mora em Feira de Santana tem a obrigação de conhecer aquele lugar. Né? Tem a obrigação de ir lá tomar aquele sorvete, porque aquilo ali é cultura. Total. Aquilo ali você tem história, você traz história, você conta história, e eu tenho muitas histórias assim da minha família que parte dali. Então, pra mim, todos os lugares são maravilhosos. Eu queria ter a cidade toda nesse livro, homem. Pena que eu só pude selecionar 9. Esse papo dá uma fome, dá uma vontade de comer. Mas eu acho que, não sei se é a sua intenção, mas você citando tantos locais e pratos também, eu acho que esse livro pode servir até como uma espécie de guia gastronômico. Claro, a intenção também, né? Essa. A intenção do livro, o livro tem, eu vejo esse produto com vários objetivos. Uhum. Primeiro é a minha liberdade de expressão, de falar o que eu vejo dentro do meu cenário profissional. É o primeiro ponto. Trazer problematizações que são importantes e estavam apagadas. Então, assim, falar de comida é falar de cultura, é manifestação cultural. Toda nação, todo local para surgir precisa ter uma história gastronômica. A comida, ela diferencia geograficamente territórios. Então, assim, nós estamos em Feira de Santana, podemos dizer que nosso território é sertanejo, é o sertão. Quem está no Japão tem o seu alimento que caracteriza o território deles. E assim, Itália, França, e o mundo vai circulando. Então, eu acho que é uma forma de colocar nossa gastronomia para fora, colocar nossa gastronomia no movimento da nova gastronomia brasileira. Que vários chefes do Brasil inteiro têm lutado por uma gastronomia sustentável, por uma gastronomia responsável e por uma gastronomia regional. Então, eu vejo que é uma manifestação cultural através da comida, da cultura alimentar. Pelo menos esse foi meu intuito, foi mostrar para as pessoas que comida é cultura, que comida é um agente de transformação, que comida como a gente trouxe no início da conversa, reúne pessoas. Então, comida, ela tem um fator social na vida do ser humano. Sem comida nós não vivemos, é o nosso combustível. Então, eu não consigo desassociar isso de uma via de cultura. E Feira de Santana é muito rica. A Feira de Santana é rica em artistas, né? Música. Feira de Santana tem atores de teatro, tem várias formas de manifestação cultural, mas ninguém nunca olhou para a comida e falou assim, olha, a comida é cultura, Feira de Santana tem comida, tem cultura gastronomicamente. Eu acho que esse foi o projeto, né? A lei de incentivo à cultura, ao Aldir Blanc, que o projeto foi financiado por essa lei, aprovado por essa lei, me oportunizou isso. Poder falar da manifestação cultural que nós temos através da alimentação. Eu acho que esse é o principal ponto. Pois é, pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco a respeito do lançamento do livro, né? Vai acontecer de forma online, onde que as pessoas e como que as pessoas podem adquirir o livro também, e aquilo, né, que eu falava, vai servir como para você conhecer um pouco da cultura da cidade em que você vive, vai servir para você fazer o seu próprio guia gastronômico com base no seu gosto. Você tem ali pratos selecionados por uma chefe de cozinha. Então tem vários objetivos em um mesmo livro, e eu acho que muita gente vai querer adquirir, sem dúvida alguma. Vai servir como referência também para os estudantes de gastronomia, também, né? Do curso profissionalizante da cidade. É uma obra pioneira em Feira de Santana. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse trabalho, de estar à frente desse projeto. É um sonho, é uma realização de um sonho. Eu nunca pensei, né, que pudesse acontecer, mas enfim, tá acontecendo. E o livro tá aí. Dia 17, amanhã, sábado, às 18 horas, será lançado no canal da editora Segundo Selo. O objetivo, né, já foi dito. É um livro gratuito, é um e-book. Vocês podem baixar a partir do lançamento, vocês podem baixar e ter acesso. E o livro eu vejo como um presente, né, um patrimônio para a cidade. Uma referência que a cidade vai ter relacionada à alimentação. Uma construção. E eu não vejo, não é um trabalho concluído, é um trabalho que eu posso te dizer que é o primeiro degrau de uma escada imensa. Que não só a Mônia, nós temos também muitos profissionais aqui em Feira que estão aí na luta, lutando por uma gastronomia feirense. Então eu vejo que nós podemos dar início, é o pontapé inicial para um trabalho que pode ser feito, que nós precisamos ser referência também no segmento gastronômico perante o Brasil.
Eu não digo nem perante a Bahia, eu digo perante ao Brasil, porque a Bahia é riquíssima. Então, nós somos a segunda maior da Bahia. Então, nós temos aí um entroncamento rodoviário, uma multifusão. Então, temos um mundo para poder, né, jogar a nossa gastronomia para falar. Ela tá viva, ela tá atuante, ela tá todos os dias ali na nossa porta de casa, na pessoa que bate vendendo tapioca, vendendo beiju, vendendo pamonha. Então, essas pessoas, elas também fazem a movimentação cultural, né? E financeira da cidade. Mônia, muito bom tê-la aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de vir falar conosco. Chega em um dia pertinente, sexta-feira, a gente já tá pensando, né? Pessoal, em casa, então. Em casa, né? Não, mas e em casa estimula muito também a criatividade na cozinha, sim, claro. né? Dia chuvoso, não tem muito o que fazer, não tem pra onde ir. Abre um vinho, vai fazer uma comida diferente, vai se aventurar. O pessoal pesquisa, eu mesmo de vez em quando faço isso, pesquiso na internet. Agora você tem o livro, ótimo, o livro ótimo. eu coloco bônus, 9 receitas. Bacana. Mas baseada nas receitas dos personagens, mas não é as receitas originais de cada um. Não é a receita de Dona Ana da Maniçoba. É a sua leitura. É a minha leitura. Bacana. É a minha leitura, até porque cada um tem seu segredo, né? E eu o projeto não era fazer um livro de receitas, mas eu senti a necessidade de colocar uma receita de maniçoba, uma receita de um peixe, de uma muqueca de peixe, uma receita de um pastel. É a minha receita, e dou uma receita minha extra, que são 10 no total, que é uma receita um ceviche à base de coco e camarão, que eu acho que é fantástico. Então você vai ter 10 receitas para você trabalhar o final de semana. Bacana, um abraço, muito bom tê-la aqui conosco, sucesso com o livro, viu? Parabéns pelo projeto. Começamos então com a Mônia da Hora, chefe de cozinha, que está lançando o livro Memória, Territorialidade e Gastronomia de Feira de Santana. Vai ser lançado no canal da editora Segundo Selo, no YouTube, e você vai poder participar desse momento aí também de forma online e posteriormente, claro, também adquirir o próprio livro. 7h40